Então, pessoal, vamos esquecer esse negócio de Copa, essas palhaçadas de futebol, e vamos falar do que realmente presta aqui no Brasil, que é a boa literatura nacional. Então, vem comigo logo depois da abertura que eu vou falar sobre esse livro fantástico aqui, Branca dos Mortos e os Sete Zumbis, escrito pelo Fábio Yabu, que é uma literatura nacional fantástica, muito boa. Então, vem comigo logo depois da vinheta. Então, gente, hoje eu tô aqui para poder falar para vocês sobre uma coisa que é muito boa, que é a literatura nacional. Os livros aqui do Brasil, embora tenham certo preconceito, muitas pessoas conseguem ainda torcer o nariz para livro brasileiro, eu não tenho esse preconceito, eu sou livre totalmente desse tipo de preconceito. E venho indicar para vocês uma ótima leitura de livro escrito nas nossas terras, que é esse livro aqui, Branca dos Mortos e os Sete Zumbis e Outros Contos Macabros. Ele foi escrito pelo Fábio Yabu e essa versão que eu tenho aqui, uma versão que saiu pela editora Globo Livros. Esse livro, eu ganhei ele em um concurso, promoção, concurso, como é que eu posso dizer? Eu digo que é um concurso que o site Livros em Série fez, que consistia no seguinte: você deveria pegar, fazer uma frase retratando um conto de fada famoso e passar esse conto de fada para a visão do terror, de acordo com a sua visão. E eu fui e fiz minha frase, eu vou ver se eu consigo deixar o link para vocês aqui embaixo no box de informações. E eu fiz minha frase foi a que mais impressionou o pessoal do canal e o pessoal que estava fazendo o sorteio desse livro. E não, eles escolheram a minha frase como a vencedora e eu ganhei o livro. Aí eles me enviaram o livro, me enviaram esses bichinhos aqui, que você monta, sabe? Que vem na folha, você recorta e monta. Essa aqui é a Branca dos Mortos. E me enviaram 2 pôsteres grandão. Eu não tenho eles aqui para mostrar para vocês, porque eu dei pro meu irmão eles. Mas eles enviaram 2 pôsteres grandões, muito bonitos e com esse roxinho lindo aqui. Isso mesmo, pessoal. Aí vocês vão ver, vocês vão me perguntar, do que se trata esse livro? Branca dos Mortos, os Sete Zumbis e Outros Contos Macabros é um livro de contos que o Fábio Yabu escreveu. Todos os contos desse livro vão se tratar sobre os contos de fadas, só que em versões, digamos que mais sombrias, mais tenebrosas, mais macabras. Aqui, o Fábio Yabu faz questão de mostrar o terror escondido nesses contos de fadas. E vamos lá então começar essa resenha. E o primeiro conto, que é o conto que abre o livro, é o conto título, né? O Branco dos Mortos e os Sete Zumbis. E aqui o Fábio Yabu ele apresenta uma versão totalmente nova e bastante sombria sobre essa história já tão conhecida, né, da Branca de Neve. E aqui a gente vai ver o quão bom escritor ele é, tanto pelo jogo de palavras que ele faz ao conduzir a narrativa, quanto pela criatividade excelente que ele tem ao descrever os fatos que vão acontecendo. Por exemplo, o próprio nascimento da Branca de Neve mesmo é muito tenebroso, é muito interessante, e esse conto se tornou um dos meus favoritos. Uma observação, o livro tem ilustrações. Vou ver se eu mostro uma pra vocês aqui. Olhem pra vocês verem, gente. Que ilustração legal. Toda a história, todo início de capítulo tem a sua própria ilustração. Uma ilustração para cada um dos contos. E outra observação, esse livro foi publicado anteriormente pela Nerd Books, que é uma editora do Jovem Nerd, aquele canal de cultura pop e cultura nerd muito interessante que tem aqui, que tem os podcasts do Jovem Nerd, é muito legal. Vou ver se eu coloco a capa anterior para vocês aqui. A próxima história é João, Maria e os Outros, e é uma história muito tenebrosa, contando uma versão diferente do que aconteceu com os irmãozinhos João e Maria. E aqui vai envolver assombrações, fantasmas, maldição, esse tipo de coisa, e é uma versão muito assustadora, muito sombria e excelente. A próxima história é um conto mais curtinho, chamado Os Três Lobinhos, que é tipo uma versão diferente dos Três Porquinhos. É uma versão mais curta, esse conto não é um dos meus favoritos, mas é um conto que vale a pena ser conferido. A próxima versão que ele fez é da Vendedora de Fósforos, e essa aqui se chama A Vendedora de Fósforos e o Vingador, e essa história é muito boa.
é muito sombria e bastante misteriosa também. E eu gostei demais do final da história, porque você pensa que o conto vai falar somente sobre aquela tão famosa história da menina vendedora de fósforos, mas chega no finalzinho e você se surpreende como o autor conseguiu inserir um outro personagem de contos de fada na história, e é muito interessante. A próxima história é a minha favorita disparada do livro, Cinderella e o Sapatinho Infernal. Entendeu o trocadilho aí? Cinderella, Hell, então. E aqui a gente vai conhecer então uma outra versão, uma outra face do tão famoso baile dos sonhos da Cinderela. E a gente vai ver que nem tudo foi tão sonho assim, na verdade as coisas foram um pesadelo. E aqui eu gostei demais da nova personalidade que a Cinderella tem. O acordo que a Cinderella faz para poder conseguir ir ao baile é bem diferente. Aqui a gente não vai ter a figura da fada madrinha, toda angelical, boazinha, com aquelas asinhas e tudo mais. Aqui a gente vai ter a figura de uma velha encurvada, sinistra, cheia de perebas no rosto, toda dark mesmo, toda creepy. E um acordo meio que diferente. E é muito interessante e é o meu ponto favorito. A próxima história é uma história mais curtinha, mas nem por isso ela deixa de ser boa, que se chama A Confissão. E o mais legal dela é você ir lendo esse conto e tentando adivinhar quem é o personagem de conto de fada que está nessa história. Que personagem é esse? E a revelação final é muito interessante. A outra história é uma história que me deixou de queixo caído, literalmente. Ela se chama Bela Incorrupta. E aqui nessa história, o Fábio Abu mostra toda a influência que ele recebeu do H.P. Lovecraft. E é até interessante que ele cita personagens e lugares que o Lovecraft faz uso nas obras dele. A gente vai ter, por exemplo, a Universidade Miskatonic, a gente vai ter a cidade de Arkham citada, a gente vai ter alguns personagens que aparecem nas histórias do Lovecraft citados, e até mesmo o modo como a história é contada lembra bastante o jeito Lovecraftiano que ele fazia uso em suas obras. E o Fábio Abu me deixou de queixo caído com essa história, fazendo ela se tornar outro grande destaque e outra preferida minha. A próxima história se chama O Monstro, e o Fábio Abu ele se utiliza da linguagem mais poética, digamos assim, e ficou muito bom. Eu gostei demais da conta e o final é chocante. A outra história, embora seja curta, é, digamos que, excelente demais pelo fato de uma personagem que aparece aqui. Ela vem aparecendo em vários outros contos do livro. A próxima história se chama O Cemitério e é muito boa também. E aqui o autor mostra que ele veio mesmo, mostrando a narrativa dele, que ele é muito bom ao narrar contos curtos, porque embora a história seja pequena, a narrativa dele prende a gente tanto que ela passa assim, em um piscar de olhos, e mostra o quanto o autor é bom, tanto para contos longos quanto para contos curtos. O outro conto é um dos meus favoritos também, que se chama Samara Rapunzel. Alguém conseguiu pegar a referência aí? Samara, do chamado, com a Rapunzel, a princesa dos cabelos longos? Então, esse é um dos meus contos favoritos do livro, e aqui o autor chega ao ápice do gore, ao ápice do trash. Tem muito sangue, muita tripa, muita coisa nojenta acontecendo. É excelente. Muito bom esse conto, muito bom mesmo, recomendo demais. O próximo conto se chama O Fim de Quase Todas as Coisas. E aqui o autor mais uma vez demonstra que ele é um ótimo escritor e mostra todo o seu poder de linguagem na narrativa. E eu achei interessante demais o modo como ele desenvolveu as coisas e o final da história, que é muito interessante. E por fim, o último conto do livro se chama O Livro da Dor. E esse conto, ele tem um final, sabe aquele tipo de final que você fica de boca aberta assim? Você fica parado pensando assim, não é possível. E é surpreendente. E o suspense com que o autor vai desenrolando a história, todo aquele climão tenso. E é muito bom, eu gostei demais da conta, sensacional. Resumindo, é um livro fantástico. O autor escreve muito bem. A edição ficou muito, embora simples, a edição ficou muito bonita, essa capa mesmo, essa capa é bastante creepy, né, gente, essa floresta. A contracapa sensacional, com essa Branca de Neve linda, maravilhosa aqui na contracapa, né. E as ilustrações no início de cada capítulo é muito legal, gente.
cada capítulo com sua própria ilustração. Como vocês podem ver aqui, a folha amarela, o tamanho da fonte é um tamanho bom e o livro vale muito a pena. O autor manda bem pra caramba, ele escreve muito bem e ele é muito criativo. Então, recomendo demais pra vocês, pessoal. Não deixe de ler esse livro que é sensacional. É muito criativo, muito bem escrito e vale a pena ser conferido. Então, pessoal, O Branco dos Mortos, como disse pra vocês, que é um livro sensacional, excelente, muito bom. Adivinha que nota que ele vai levar? Isso mesmo, 5 corujinhas com todo louvor, porque o livro merece e muito, pois é sensacional. Se você chegou até aqui o final, aguentou essa falação minha, eu sei, a resenha ficou curta, o vídeo ficou mais curto, mas se você chegou até aqui o final, clique aqui embaixo em gostei, se inscreve no canal se não é inscrito ainda, ali no box de informações vai ter vários links para você conferir, vão até lá e confiram, e até o próximo vídeo semana que vem, tchau!